Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Mas antes disso, solta a vinheta! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Zero. Galera, hoje eu vou levantar um tema aqui. Falar dos maiores goleiros da história do Cruzeiro. Cruzeiro, por sua vez, é um time que até pelo tamanho da história do Cruzeiro teve até poucos goleiros, assim. Não teve tantos goleiros, porque muitos goleiros permaneciam por muito tempo no Cruzeiro. Olha, o próprio Fábio, mesmo um exemplo disso, está mais do Cruzeiro há mais de 15 anos. O Dida permaneceu muito tempo, o Raul Plasma permaneceu muito tempo e teve muitos goleiros na nossa história que nos ajudaram bastante. Claro, eu tive a oportunidade de ver alguns, praticamente só o Fábio, mas tem outros que a gente acaba conhecendo a história. O Cruzeiro teve Geraldo Domingos, que foi o terceiro maior goleiro que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Até um fato histórico do Geraldo Domingos que eu achei interessante: ele ajudou a construir o antigo estádio do Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha na época de palestra e tal. E o Geraldo foi pedreiro e ele foi daquela época do palestra muito boa. Teve um outro Geraldo também, teve Paulo César Borges, mais na época de 90, teve o William Ander, teve Vitor, teve Hélio e teve muitos outros goleiros. E claro, eu vou falar os que são para mim o top de linha do Cruzeiro pela história, por títulos, porque o jogador ele fica muito marcado na história da equipe pelos títulos. Então isso acaba sendo muito importante. Passa 30, 40 anos, você vê um título e tá aquele jogador pregado lá no quadro, aí você fala, nossa, é ele e tal, foi muito importante, lembra até lances. Então isso marca muito. Eu vou falar aqui os maiores, na minha opinião. Primeiro, começar dos tempos antigos aí, Raul Plasma, goleiro que foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro, Taça Brasil, inúmeros campeonatos mineiros, assim, já trabalhou no Cruzeiro, assim, um jogador super identificado no Cruzeiro. Teve até um probleminha de justiça agora com o Cruzeiro, tá tendo, mas nada se apaga o que ele fez pelo Cruzeiro. Um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro, até do Flamengo também. Então, assim, é um grande jogador, injustiçado na seleção brasileira, e esse aí entra no top também. E o outro também que eu vou falar aí é o Dida, goleirão de seleção brasileira, pegou muito no Cruzeiro, pegador de pênalti, goleiro da Libertadores, goleiro de Copa do Brasil. Assim, o cara era fenomenal, pegava muito, ganhou o Campeonato Mineiro com o Cruzeiro, muitos títulos importantes, teve uma carreira brilhante na Europa e dispensa comentários do Dida, disputou a Copa do Mundo e é um dos maiores ali que passaram na posição pelo Cruzeiro, assim, importantíssimo em títulos com o Cruzeiro. Outro que eu vou falar, esse está no Cruzeiro até hoje, o grande Fábio. Esse eu sou fã demais. Esse é o goleiro que praticamente eu tive a oportunidade de ver no Cruzeiro, foi o Fábio. Eu sou ali de 96, então na época, até eu ficar um pouquinho mais velho, quem começou a ser goleiro do Cruzeiro era o Fábio. Então, Fábio, paredão no Cruzeiro, importantíssimo, inúmeros títulos mineiros, bicampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil. Aquela de 2000 ele foi reserva, mas as outras ele teve participação importantíssima, principalmente aquela contra o Flamengo, que ele pegou aquele pênalti inesquecível. Teve na outra, no ano seguinte, pegou 3 pênaltis. Então, assim, pegou muito em Campeonato Brasileiro, já foi eleito melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil. O cara é um monstro. O cara, com certeza, é o jogador que teve mais partidas com o Cruzeiro e com certeza eu acho que vai chegar a 1000 jogos com a camisa do Cruzeiro. Tá quase fazendo 40 anos, mas pegando demais, inclusive salvou
contra o Vitória na sexta-feira. E outros também que eu tive a oportunidade de ver jogar. Não, mas aí eu vou falar dos melhores, né? Depois a gente fala dos que fizeram raiva. Outro também é o Gomes, goleiro da Tríplice Coroa, importantíssimo naquele ano, pegou muito, jogou ali em 2004 também pelo Cruzeiro. Não teve uma passagem tão longa no Cruzeiro, mas marcante pelo aquele time. Pegou muito em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e é um goleiro que, assim, merecido também nesses tops do Cruzeiro. Teve também o Paulo César Borges, também eu não lembro, mas disse que foi um grande goleiro com o Cruzeiro. E outros, igual eu falei, esse Geraldo, pô, o cara merecia uma estátua pela história dele. Tá até no Almanaque do Cruzeiro, que é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Eu mesmo não sabia, fui conhecer agora, Geraldo Domingos. Teve um outro Geraldo também, tudo na época de palestra. Aí teve outros que tiveram passagem, Hélio, Vitor. E agora que eu tive a oportunidade de ver jogar no Cruzeiro, teve o Gatti, não deixou saudade nenhuma no Cruzeiro. Teve o Arthur, que também não deixou saudade. Teve o Andrei. Teve, olha, falar no Rafael, que pra mim conseguiria chegar nesse patamar de um dos melhores goleiros da história do Cruzeiro, mas ele preferiu ir para o lado de lá. Fazer o que? Acabou meio que manchando a história dele no Cruzeiro, mas também tinha sido campeão com o Cruzeiro. Era assim um grande reserva do Fábio, mas sempre que entrava, dava conta, já tinha muitos jogos com a camisa do Cruzeiro e preferiu ir para o outro lado, né? Mas também é um goleiro que eu tive a oportunidade de ver jogar. E é como eu falei, os goleiros do Cruzeiro foram muito longevos no Cruzeiro. Então isso acaba que não teve tantos assim que você fala, nó. Teve o André, lembrando agora daquela Copa do Brasil de 2000. Então assim, teve o Jefferson, que é ídolo do Botafogo, teve passagem aqui. Então são muitos goleiros, mas assim que realmente eu acho que tá no outro patamar é Raul Plasma, Fábio, Dida, depois vem o Gomes, aí depois vem esses outros, Geraldo Domingos, Paulo César e outros. Graças a Deus tivemos bons arqueiros no gol que nos ajudaram bastante a conquistar bastante títulos. E hoje a gente tem essa lenda viva que é o Fábio aí. Vamos curtir bastante, porque o Fábio, infelizmente, a carreira dele não vai demorar tanto para ele encerrar. Mas é um baita goleiro, para mim o melhor jogador que eu já vi jogar com a camisa do Cruzeiro. E aí, qual o seu maior goleiro? Na sua opinião, qual o maior goleiro da história do Cruzeiro? Qual é o top 3, top 4, top 5? Qual goleiro foi marcante na história do Cruzeiro? Deixa aí nos comentários. E galera, encerrando mais um vídeo, quem puder curte, comenta, compartilha, ativa o sininho aí, dá aquela moral e até o próximo vídeo.